Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Suplicamos pela tua igreja, manifesta, Senhor, o teu poder na vida da igreja. Guarda os meus irmãos, crianças, jovens e adultos, os idosos na tua casa, os enfermos, os necessitados. Ó meu Senhor, guarda os meus irmãos, abençoa os teus ministros, toma em tuas santas mãos, Pai, os teus servos que trabalham com amor na tua obra, na cidade, no interior. Manifesta, Senhor, a tua graça na vida da igreja. Querido Senhor, Deus bendito, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1118, ano 21. E o tema de hoje, meus irmãos, mesmo o fiel foi perseguido. Homens fiéis também sofrem, mulheres fiéis também sofrem. Justos são postos à prova e, nesta condição, nós muitas vezes descobrimos que aqueles maus tratos impostos aos servos de Deus continuam. Algumas pessoas querem se fazer agradáveis ao mundo. Algumas pessoas já modificam a linguagem, modificam a forma de pregar, de falar do Evangelho, evitam confrontar o pecador, o ímpio com a sua impiedade, mas estão perdendo tempo. O povo de Deus não será bem tratado pelos ímpios, e até os fiéis padecem. O nosso texto é primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículos 8 a 16. Primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículos 8 a 16. Aqui vai descrever a história dos reis de Israel. 2 reis envolvidos diretamente e outros indiretamente. Então, a leitura, primeiro livro de Reis, e o versículo 8. E Abias dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os sodomitas, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um ídolo horrível a Aserá. Também Asa desfez o ídolo horrível e queimou no ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração do rei Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e utensílios. E houve guerra entre o rei Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias do seu reinado.
Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito Senhor. Lemos a tua palavra, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, os que terão contato com as nossas publicações. Pai, louvamos a ti e suplicamos pelos nossos seguidores, nossos ajudadores, nossos alunos, ex-alunos. Ó Senhor, abençoa e guarda cada um. Pai querido, Senhor da glória, manifesta o teu grande poder. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, existe uma tentação em muitos de nós, em julgar uma pessoa nas suas provações. Por que está acontecendo isto com ele? Os amigos molestos de Jó fizeram isto. Ouviram falar do problema, o terror que estava se abatendo sobre Jó. E vieram de terras distantes, muito embora terra distante naquele tempo, podia referir-se a uma viagem de 150 quilômetros, 200 quilômetros, e não deixava de ser distante, porque era feito em lombos de animais. Era distante. As pessoas mencionadas no livro de Jó, aqueles amigos de Jó, que ele chamou de amigos molestos, amigos que molestavam sua paciência, aqueles amigos eram todos residentes no território de Edom. Hoje compreende parte da Jordânia e parte de outros países ali do Oriente Médio, incluindo Israel, Egito e Emirados. Eram terras que se tornaram devolutas depois, mas foi patrimônio, foram civilizações dos edomeus, dos descendentes de Esaú. E aqueles amigos foram muito cruéis com o Jó, porque no conceito deles só aconteceriam aquelas dificuldades, aquelas provações, aqueles males com criminosos espirituais, pessoas que tivessem culpas, pessoas com culpa no cartório de Deus, pessoas culpadas, pessoas indignas, pessoas perversas, pessoas com pecados ocultos. Mas nesta nossa leitura e na exposição que faremos agora, fica claro que pessoas fiéis podem sofrer. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê um indivíduo como Estevão ser apedrejado. Claro que não podemos esquecer que Jesus, para aquela geração, era apenas um homem. Não tinha feito mal a ninguém e também foi exposto a todo tipo de humilhação e sofrimento. Muito embora nós conheçamos a razão de Deus pelas Escrituras, eles não conheciam em nada. Então aqui começa a descrever o rei Abias. Abias dormiu com seus pais, um eufemismo para dizer que ele morreu. Abias dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, na cidade de Jerusalém, a Jerusalém antiga, Jerusalém velha, cidade de Davi, a velha cidade de Jebus, tomada, conquistada por Davi. E Asa, seu filho, o príncipe Asa, reinou em lugar de Abias. Este acontecimento se deu no ano 20º de Jeroboão. Jeroboão, reinando em Israel, fazendo miséria. Já tinha desviado o povo, tinha feito muita perversidade, certamente até com Abias. E no 20º ano de Jeroboão, começa a reinar o Asa, o príncipe Asa, em lugar do rei Abias. E ele, claro, reinando em Judá. A Bíblia é muito sucinta nessas coisas e vai logo direto para o final do seu reinado. No versículo 10 diz, 41 anos reinou em Jerusalém. Ele foi coroado no ano 20º de Jeroboão e reinou 41 anos.
Aí vem a identificação materna. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Maaca era perversa. Maaca era perversa, idólatra. Não sabemos bem o porquê que ela se tornou isto, mas a Maaca era perversa. Ela era idólatra. O versículo 11, ainda falando do Asa como um rei justo, diz: Asa fez o que era reto, ou correto, ou coerente, ou certo aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Asa foi tão perfeito, ou tão coerente, tão justo, tão fiel a Deus, que ele, aqui neste pequeno texto, já não é comparado com Abias, o seu pai biológico, porque Abias teve algumas falhas. Ele é comparado com Davi, o seu pai dinástico, pai por dinastia, porque foi muito fiel ao Senhor no seu coração, muito embora tivesse uma mancha na sua vida, que foi o caso do Urias. E diz o versículo 11 que o rei Asa fez o que era reto aos olhos de Deus, semelhante a Davi, como Davi, seu pai. E vem dizer os seus feitos no versículo 12. Ele tirou da terra os sodomitas. Uma versão que possivelmente você já leu, diz que ele tirou os rapazes escandalosos. Não é segredo para ninguém que toda vida houve sodomita, sodomia, maus costumes, perversidade espiritual e moral. E ele realmente desencorajou, desmontou a estrutura, atualizando a linguagem aqui, LGBT de lá. E removeu todos os ídolos que seus pais, esses pais dinásticos, os pais dinásticos, incluindo a própria mãe, que seus pais fizeram. No versículo 13 diz: e a sua mãe, até Maaca, sua própria mãe, ele destituiu da condição de rainha-mãe. Muitos homens, para cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus, cortam na carne. Às vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente se limita a criticar aqui, ali e tal, dá um parecer um tanto negativo, mas não corta na carne. Mas o rei Asa, ele tirou o título de rainha da sua própria mãe, porque ela, como era esposa do rei Abias, e teve muita influência, o que ela fez? Ela se envolveu com as nações vizinhas, absorveu os costumes pagãos e erigiu um ídolo horrível. A moral profética impede a descrição desse ídolo horrível. A moral bíblica, a moral patriarcal, impede a descrição desse ídolo horrível. Não sabemos, muito embora cogitem-se, que se tratava da genitália, que era parte do culto cananita, o culto dos cananeus. Mas não se sabe ao certo o que era realmente esse ídolo horrível, a Asera. A Asera era a deusa da fertilidade. E como deusa da fertilidade, ela era venerada através da genitália. Em alguns casos, a genitália humana, feminina, ou a genitália masculina, e em alguns casos, que era pior ainda, a conjunção da genitália uma com a outra.
eles faziam isto porque todas as nações pagãs faziam, e isso era muito comum no Oriente, no Extremo Oriente, e por incrível que pareça, pasmem os senhores, ainda hoje você vê isso nas nações orientais e também na Índia. Tem muitos símbolos da pior espécie, que é a moral profética, a moral sacerdotal, a moral patriarcal impedia a descrição. E ele pegou aquele ídolo que a mãe fez como, quem sabe, homenagem à deusa da fertilidade e, quem sabe, para recompensar algum presente de algum rei próximo, algum rei ali das nações vizinhas, e ele tomou esse ídolo que sua mãe havia feito e queimou no ribeiro de Cedron. Ele queimou naquela área que Deus havia orientado para ser desfeito os ídolos. Durante o paganismo, eles criaram um altar ali para sacrificar crianças. Mas os reis fiéis contaminaram o lugar, mataram alguns pagãos, alguns sacerdotes e chegaram a queimar os ossos desses sacerdotes naquele lugar. Agora, o Asa, a gente fazendo essa leitura, possivelmente não entenda a dificuldade que este homem encontrou, que este rei encontrou, para fazer esta limpeza, essa higiene moral na terra que seu pai havia governado e sua mãe imoralmente havia aplaudido. O versículo 14 denuncia: os altos, porém, não foram tirados. Os altos eram espaços públicos com a finalidade de adoração a ídolos, incluindo a deusa, os deuses da fertilidade, e nesses espaços chamados de altos, chamados alguns lugares tinham poste ídolo, possivelmente esse ídolo horrível em forma de genitália, de pênis, e o resultado é que ele não desfez esses lugares. Ele tirou isso do centro, tirou isso dos espaços onde havia sido utilizado a palavra de Deus, onde havia sido ungido determinados reis, onde havia havido determinadas cerimônias, ou seja, nos lugares sagrados, propriamente dito, ou compreensíveis como lugares sagrados, ele não deixou isso acontecer, mas nas montanhas continuava rolando a licenciosidade. Os altos não foram tirados. O povo se corrompia, se prostituía nesses cultos aos deuses pagãos. Ainda no versículo 14 diz: todavia o coração de Asa, o coração do rei, foi reto ao Senhor todos os seus dias. Foram 41 anos de muita atividade, de muito sacrifício, de muita luta para ele se manter fiel quando o povo ainda se prostituía com sacerdotes e sacerdotisas, adoradores dos ídolos, em várias regiões de Judá, assim como era comum no reino do norte, chamado Reino de Israel, nos profetas, nas profecias. Então, a influência maldita de Jeroboão, a influência perversa que depois ainda piorou com Jezabel e Acabe, já era um terror nos dias do rei Asa.
O versículo 15 diz: E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai. O pai dele, na tentativa de reavivar a consagração de Israel como uma nação santa e tudo, trouxe para o templo de Deus, para a casa de Deus, vasos, muitos utensílios, aquilo que o Salomão tinha feito, muitas coisas foram melhoradas, muitas coisas foram aumentadas pela necessidade, e ele fez isto. O versículo 15 diz que ele trouxe essas coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrou para a casa do Senhor. Prata, presente, muito ouro, muita prata e muitos utensílios. Mas o versículo 16 mostra que, mesmo sendo fiel, a pessoa pode ser perseguida. Houve guerra entre Asa e Baasa. Baasa foi o sucessor de Jeroboão. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Todos os seus dias. O Jeroboão reinou e foi sucedido, e mesmo assim o rei Asa foi perseguido e sofreu muito. O Baasa fez guerra contra Judá, edificou e fez miséria contra o rei fiel a Deus. Você pode ser injustiçado. Então não julguemos as pessoas por elas passarem por processos, às vezes danosos, social, familiar, de qualquer ordem. É bom andar com Deus, ouvir a palavra de Deus, aprender com o Senhor e fazer a obra. O Senhor está conosco, enquanto estivermos com Ele. Vamos fazer a intercessão. Eu peço orações em nome de Jesus Cristo, e nós devemos fazer isto. A família específica hoje, meus amados irmãos, é a família do irmão Antônio e da irmã Marta Menezes. Nós vamos orar por eles. Eles têm problemas de saúde graves. Ela foi submetida a uma cirurgia do coração e a família ficou muito apreensiva. As coisas estão bem, mas nós oramos também assim, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Bendito o Senhor, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos e agora, Senhor, te apresentamos a irmã Marta Menezes, o irmão Antônio Menezes. Abençoa, meu Senhor, aquele casal e abençoa seus filhos, suas filhas. Abençoa, meu Senhor, seus descendentes, sua geração. Guarda, Senhor, cada um. Tu conheces, Senhor, cada membro da família, a condição espiritual, a condição social, a condição familiar de cada um. Meu Senhor, estenda sobre eles a tua destra, dando a graça necessária para te servir com fidelidade. Amado Senhor, este memorial da oração, tu conheces, Senhor, crianças, jovens e adultos, os idosos, os nossos irmãos, os nossos ministros. Pai bondoso, os nossos ajudadores, intercessores, guarda, toma em tuas santas mãos e manifesta, Senhor, o teu grande poder. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus vos guarde, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.